Shalom, boa tarde para você, meu querido aluno do ITA. Estamos começando mais um período, mais um tempo, que vamos falar da matéria liderança. E o que é liderança? Como se deve portar um líder, né? Um líder na igreja, como que ele é, qual o procedimento, quem são os líderes da igreja. Você está fazendo um seminário teológico, um curso teológico, né? Você vai entender, né, que você é um líder, e um líder de sucesso, um líder que Deus te levantou com grande propósito. No decorrer dessas aulas, né, nós teremos 4 aulas, é um tempo que nós vamos estar falando. Eu sei que esse tempo, né, ele vem acompanhado aí com uma pandemia, com distanciamento, né? Nós estamos falando em vídeo, eu não estou vendo você, né? Estou gravando essa aula. Espero que você aproveite, né, bastante, né, do conteúdo dela, mas é uma aula típica, né? Gostaria de estar em uma sala de aula, vendo o seu rosto, né, falando com vocês, né, cada um de vocês, né, interagindo, né, com as perguntas, com os questionamentos. Mas desde já eu vou estar no grupo, né, da aula, da matéria. Vocês podem mandar para mim no WhatsApp as perguntas, os questionamentos, né, aquilo que vocês não entenderam. Nós ficaremos muito felizes de poder ajudar, né, de contribuir para que a mensagem do Evangelho continue sendo viva dentro do teu coração, e que essa matéria, liderança, desmistifique muita coisa que vem da parte religiosa, né? Que alguns pensam que liderança é que você vai ser um pastor, você vai ser um apóstolo, vai ser um evangelista, e liderança não tem nada a ver com isso, não é? Não tem nada a ver com o cargo que cada um, a função que cada um vai ocupar no corpo de Cristo. Liderança vai muito mais além disso, e você vai entender que você exerce uma liderança, que você já é um líder, né? E que Deus quer usar a tua vida para servir, para influenciar, para abençoar. Nós começamos, você tem a matéria sua aí, e na introdução, na apresentação, nós vimos que nós somos chamados, né? Jesus nos disse assim: toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembre-se disso, que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Está em Mateus 28, 18 a 20. Né? Nós somos chamados para isso, para ir, para abençoar, para discipular, de uma certa maneira, podemos falar, para liderar outras vidas, como exemplo, né? Sede meus imitadores, Paulo falou, como eu sou de Cristo, que sejamos um bom exemplo para as pessoas que nos cercam. Nós vamos ver muito disso nessa aula. Nós vamos ver a importância de realmente ser um líder forte no Senhor, né? Aonde eu lidero? Aonde Deus está te plantando, aonde Deus está te colocando. É aí que você lidera, é aí que você vai fazer a diferença, e grande diferença. Desde já é um prazer ter você, desde já eu te abençoo em nome de Jesus. Pai, nós começamos mais um tempo, e eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor invada, Senhor, cada coração que está junto comigo aqui nesta aula, Senhor, que eu possa ser capacitado pelo Senhor para ensinar, Senhor, aquilo que o Senhor já me ensinou, que os alunos possam absorver o conteúdo, mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, traga luz, traga, Senhor, entendimento, clareza do céu, em nome de Jesus, na vida de cada um. Eu te agradeço, hoje e sempre. Amém e amém.
né? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alexander, um dos pastores da comunidade Cristo Vive, né? Estou aqui na sede, né, em Valinhos. Que você seja abençoado, amém? Seguindo aí, nós vemos em 2 Timóteo, e quando eu estiver aqui falando os versos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, né? Quando não está na apostila o verso, mas esse está na sua apostila, e você acompanhasse na Bíblia, né, a nossa leitura. Fala assim, que procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso é para todos nós, para todos os líderes do Senhor, né? Para todos que almejam servir, né, a casa de Deus, ajudar pessoas, né? E você vai ver que quando nós falamos líder, nós estamos falando de todos. Todos têm um chamado a liderar algo, a se colocar numa posição de liderança, né? Foi uma autoridade que nos foi dada desde o começo, lá em Gênesis, né? Quando Deus deu essa autoridade a Adão, né? Sobre toda a terra, Senhor deu esse poder, e Adão, ele tinha esse poder, essa autoridade, né? Essa autoridade é nossa. Nós fomos chamados para estar como cabeça e não como cauda, né? Para estar por cima, no sentido de que tudo que está à nossa frente, tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós temos capacidade em Deus de agir com direção, com sabedoria, de dar uma opinião clara, de ajudar as pessoas a compreenderem melhor as coisas, de ser um agente que vai motivar, capacitar, influenciar as pessoas ao nosso redor. Este é o objetivo do nosso instituto, né? É cumprir, a fim de cumprir tal ordem e contribuir para o aperfeiçoamento daqueles que querem conhecer mais a Cristo. Você quer conhecer mais a Cristo? Eu também quero conhecer mais a Cristo. E essa escola está aí, com essa missão e essa obra de fazer Cristo ser mais conhecido, né? Nos ajudar a praticar, a nos envolver mais nas verdades do Senhor e cumprir a grande comissão de Deus, né? A grande comissão que Jesus nos deixou, ok? Que o Espírito Santo cuide de você, desde já ele capacite a tua vida, né, para um entendimento muito claro do que você vai estar aprendendo nesse período de um mês aí, nessas 4 aulas, né, junto comigo, amém? Então vamos aí na introdução da sua apostila, né? Eu vou pegar aqui a apostila do aluno e na página 1, né, está escrito assim, introdução, né? E nós vamos ler um pouquinho esse espaço aí que começa, né, esse texto que está na sua página, para você entender mais um pouquinho a matéria. Liderar, né, num mundo relativamente estável era um grande desafio no passado, mas liderar num mundo em transformação contínua é um desafio incomparavelmente maior, seja nos negócios, na política, na família ou na igreja de Deus. Já começamos num tempo difícil, não é por isso que eu estou falando com você, né, pelo celular aí, um vídeo gravado, uma aula gravada, né, um EAD, né, um ensino à distância, porque são tempos diferentes. E mais agora com a pandemia é um tempo totalmente diferente. E para entendermos que nós continuamos sendo uma bênção do Senhor e há um chamado para as nossas vidas, né? O Senhor nos chamou para cumprir a grande comissão. Você que está aí no 4º ano, né, do ITA, já tem um entendimento melhor disso, desse seu chamado, já compreende melhor que você é um líder forte no Senhor, é um líder com a graça, com o poder do Espírito Santo, é um líder capaz de ser usado tremendamente por Deus. E como entender melhor como fazer essas coisas, é que nós estamos aqui, é que nós vamos juntos, né, trabalhar isso com você, tá? Então esse é o mundo que vivemos agora, e você vai ser um bom líder nos negócios, na política, na família, na igreja, onde você estiver.
que Deus te use como forte líder, como homem de Deus, como uma mulher de Deus. No mundo pós-moderno, o líder ideal deixou de ser aquele que tem todas as respostas e conhece o caminho, para se tornar aquele que tem a habilidade de motivar os seus liderados, para buscarem juntos com ele as soluções para os problemas, o caminho para ser atingido o objetivo. Esse é o líder de hoje. Juntos nós somos uma equipe, juntos somos mais fortes, né? O slogan que muita gente usa aí, e nós vamos juntos conseguir atingir os objetivos. Neste contexto, a principal virtude do líder é a humildade, para deixar de ser estrela de primeira grandeza e fazer-se servo da equipe. Isto é uma mudança extraordinária. Amém? Que você seja esse influenciador, esse mobilizador, que você seja um líder humilde, uma pessoa humilde, que vai influenciar, que vai mobilizar outros a trabalharem para o reino também, a exercer o seu chamado, a servir na causa do Senhor, a cumprir o chamado de Cristo, o ministério de Cristo, né? Aquilo que Deus colocou para a gente fazer com grande empenho, com grande vontade. E aqui nós vemos que o momento e as circunstâncias definem tanto o líder como a liderança. Mas uma boa notícia é que os princípios norteados da liderança bem-sucedida não se alteram com o tempo e que precisam ser adequados às diferentes realidades. Os princípios de Deus não mudam, mas eles são adequados no momento que nós estamos vivendo. As dicas a seguir vêm como princípios da liderança de Jesus e dos seus apóstolos. Muito do que vamos falar aqui, nós aprendemos com Jesus e os apóstolos. Muito do que vamos tratar aqui, nós vamos pegar exemplos bíblicos de como o Senhor Jesus e os apóstolos trabalharam, com as vidas daqueles que eram discipulados por eles. Isso nós vamos ver. Isso é que nós vamos aprender, que as pessoas praticavam e experimentavam as mudanças profundas e maravilhosas como pessoas e líderes, além de ampliarem a sua capacidade de influência e realizar com a cooperação dos outros. Porém, na sua apostila aí, não basta conhecer muito bem os fundamentos da liderança de Jesus. O conhecimento só produz fruto quando é colocado em prática. A teoria sozinha é estéril e a prática sozinha também não vai muito longe. Mas quando unimos a teoria da liderança cristã bíblica à nossa prática, os resultados podem ser surpreendentes. Que você seja um homem de Deus, um líder do Senhor nesses dias, e assim nós começamos a nossa aula. Essa foi a introdução. Nós vamos agora entender um pouquinho melhor, o que é liderança. O que é a liderança do Senhor? Na sua apostila, o finalzinho da página 1, o que é a liderança? Liderança cristã é a influência inspiradora, motivadora e mobilizadora que uma pessoa exerce sobre outras, por palavras ou por exemplo, de forma a despertar nelas o desejo intenso e a disposição interior de se tornarem aquilo que elas podem se tornar ou realizar pela graça de Deus. Liderança cristã é uma influência, porque não pode ser imposta. Nós não podemos impor uma pessoa, para você é líder, colocar essa pessoa como imposição, se ela não consegue influenciar ninguém. Ela precisa aprender que a influência vai vir pela atitude dela em praticar os princípios de Deus em sua vida, em ser norteada a sua vida pela palavra da verdade, que a palavra seja luz para o seu caminho, e que assim, através dos exemplos, que é muito importante num líder de Deus, os exemplos da sua vida, como a sua vida é dirigida, ele vai dar muito exemplo de como vai influenciar muitas pessoas. As pessoas começaram a olhar e falar assim:
eu quero ser, né, como aquela pessoa, nesta área. Nesta área eu queria aprender como ele já aprendeu. E essa influência, ela vai inspirar e mobilizar a nossa vida. É inspiradora porque inspira as pessoas a uma mudança ou ação positivas. E é mobilizadora porque mobiliza pessoas inspiradas e motivadas a se envolverem intensamente com o propósito de realizarem um objetivo claramente definido. Ou seja, meus queridos, essa é uma parte muito importante para você entender que você, né, é uma pessoa que vai influenciar outros. E através da sua influência, né, o que você vai passar? O que você está influenciando? A pessoa para o bem ou para o mal? Às vezes nós influenciamos a pessoa para o mal. Às vezes as pessoas param perto de nós e nós podemos exercer uma liderança sobre essa pessoa porque ela confia em nós, porque acha que nós somos mais velhos e temos mais experiência. E nessa influência nossa, seja por idade, seja por conhecimento, seja por amizade, ou por aquela pessoa entender que de nós, mesmo mais novo até que elas, né, mas podemos dar uma direção para a sua vida, nós precisamos saber que nós vamos influenciar essa pessoa para algo. E a liderança cristã que está em nossas vidas, todos são líderes de alguma maneira, todos exercem uma influência. Nós vamos ver já logo no próximo ponto da sua apostila, todo crente é um líder. E essa influência, ela tem que ser uma influência que vai mobilizar essa pessoa, né? Vai inspirar ela, vai motivar ela a fazer a coisa, o certo da maneira certa, com um propósito, com um objetivo claro, definido, para ajudar em algo. Não é de qualquer maneira. Nós não influenciamos de qualquer maneira. Nós não falamos faça isso ou faça aquilo de qualquer maneira. Nós vamos influenciar, nós vamos mobilizar essas vidas, nós vamos motivar essas vidas a seguirem por um caminho, muitas vezes, mas nós temos que ter princípios de Deus que norteiam já as nossas vidas. Então, quando falamos de liderança, quando falamos de influenciar, é que nós já somos influenciados. Você já é uma pessoa que tem que ser influenciada por Deus, pela palavra de Deus. A palavra de Deus está te influenciando a ser um bom líder. E o que é um líder? Todo crente é um líder. Né? Na apostila aí está, página 2. Todo crente é um líder. Essa afirmação é bíblica e é verdadeira. Apesar disso, é muito resistida, porque poucos compreendem o verdadeiro significado de liderança. A liderança é estabelecida por Deus, é diferente daquela exercida no mundo. No mundo, ser líder é o mesmo que ser chefe. No mundo, tem muitos chefes e poucos líderes. Tem muitas pessoas chefiando por causa de um cargo, sem de fato influenciar ninguém. Mas em Deus, ser líder é sinônimo de ser um influenciador. Ser líder é sinônimo de ser um influenciador, assim na sua apostila. Né? Eu tenho trabalhado aqui a minha apostila e a sua do lado, porque eu tenho algumas anotações a mais. Por isso que às vezes eu preciso ver onde eu estou, ali na sua apostila. Mas você é um líder, você vai influenciar. Nós sempre estamos influenciando. Desde quando entramos, nos enganjamos, nos alistamos, né, no exército do Senhor. Como? Quando nós pedimos para que o Senhor Jesus entrasse em nosso coração. Quando nós aceitamos o senhorio de Cristo. Quando nós entendemos que o Senhor é nosso Rei, nosso dono, nosso Senhor absoluto, e nós estamos servindo ao nosso Rei, e Ele nos alistou no seu exército, Ele nos alistou, né? Nós fazemos parte agora do reino de Deus, nós somos o povo adquirido e comprado com sangue caro, um sangue que valeu a morte do Senhor Jesus, e através disso, nós precisamos entender que eu fui chamado para liderar.
para influenciar. E essa influência minha está em cima de princípios que Deus nos ensina, princípios e verdades que Deus nos ajuda. Ser um líder é o mesmo que ser um influenciador. À luz da palavra de Deus, todo crente foi chamado para ser sal nesta terra. A Bíblia fala em Mateus 5:13. Mateus 5:13, vamos ver. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós somos sal, ou seja, nós vamos salgar, nós vamos dar sabor, nós vamos influenciar pessoas. Qual o sabor que nós estamos dando na vida das pessoas que chegam a nós, que nos cercam, que estão conosco? Qual é o sabor que nós estamos dando? Que pitada de sabor ali? É um sabor bom, é gostoso, é amargo, como remédio, remédio amargo, ruim, às vezes nem remédio, uma erva amarga. Eu acredito que eu e você fomos chamados para ser como um mel, para dar um sabor, para adoçar, porque nós somos chamados para ser pacificadores, amigos de Deus, amigos do bem, para dar uma palavra de ânimo, mesmo na exortação, nós animamos a pessoa depois, nós consolamos, exortamos, mas consolamos, animamos, colocamos a pessoa em pé, falamos, vai, você vai conseguir, você vai vencer, você vai conquistar. Ou seja, essa é a nossa influência. Por isso que Paulo falou muito claro, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Se você praticar um pouquinho do que eu pratico, vai ser bem para a tua vida, vai ser bálsamo para a tua vida. É impossível alguém estar cheio do Espírito Santo na sua apostila, revestido do poder e autoridade espiritual e ainda assim não influenciar ninguém. E realmente é impossível. Se nós temos o Senhor Jesus, se nós somos cheios do Espírito Santo, se nós estamos praticando as verdades do Senhor, nós estamos influenciando pessoas. Nós estamos levando o amor, a paz, o perdão e ajudando pessoas a crescerem em Deus. Muitas pessoas ao nosso redor vão aprender a perdoar através do nosso exemplo de perdão. Muitas pessoas vão aprender a amar através do nosso exemplo de amor. Muitas pessoas vão aprender a ser um homem de caráter, uma mulher de caráter, boa pagadora, que pratica os princípios de Deus, que não tem um nome sujo, que pegou a sua vida, estava bagunçada, estava desarrumada, que não tinha nada que as pessoas olhassem e falassem, essa pessoa é boa, mas através do Senhor entrando, os princípios de Deus, e sendo influenciado por pessoas a agir corretamente, fazer o certo, da maneira certa, como o nosso apóstolo Rui nos ensina, isso vai começar a ser usado através da tua vida, para influenciar as pessoas, para fazer o certo também, para agir da mesma maneira que você tem agido. Você vai ser um homem de caráter, uma mulher de caráter, vai ter a bênção do Senhor sobre a tua vida. Nós precisamos vencer a mentalidade mundana e os preconceitos e limites pessoais para exercer uma liderança que Deus nos deu. Deus nos deu essa liderança. Nós vamos influenciar o meio que vivemos, vamos influenciar a família que estamos. Começa na família. Quando eu comecei a pensar nessa matéria liderança, que chegou nas minhas mãos, falei, eu não quero simplesmente ensinar uma regrinha de um líder como um costume natural, de uma hierarquia da igreja. Eu sou líder, eu sou um líder e através da liderança eu vou mandar, as pessoas vão fazer o que eu estou mandando. Não mando, Se for por mandar, é um chefe, não é um líder, Então,
eu comecei a entender onde nós lideramos. Porque você não está na escola teológica para ser um pastor, falar, eu vou ser agora um líder da igreja, eu vou ser um diácono, eu vou ser um pastor, eu vou ser um presbítero. Você está na escola por duas razões principais ao meu modo de ver. Primeiro, para aprender a palavra, aprender as verdades do Senhor, que nós precisamos, né? Nós pecamos porque não conhecemos a verdade, né? Porque não conhecemos os princípios de Deus, as Escrituras como devem ser conhecidas. E quando nós aprendemos, a segunda verdade é que eu vou aprender tudo isso para praticar e ser como Jesus me ensinou a ser, como Ele, né? Como Paulo me ensinou a ser, né? Como Jesus. Nós vamos espelhar no nosso Mestre Jesus. É para isso. A nossa vida vai ser muito melhor. Aí sim vamos ser sal, vamos ser luz para este mundo em trevas. Esse mundo jaz em trevas. E que nós sejamos faróis, né? Que guiam este povo, né? Ou seja, que influencia este povo que está perdido a vir para a luz do Senhor Jesus. E a Ele seja a honra, a glória, o poder para sempre. Amém? Que Deus te use poderosamente nesse sentido. E ela começa, essa influência começa na família, né? Nós começamos a influenciar na família. Primeiro eu sou um líder na minha família, na minha casa, né? É ali que eu lidero. Como que eu lidero? Na educação dos meus filhos, né? No convívio com a minha esposa, a esposa na educação dos filhos, no convívio com o marido, nas obrigações de cada um, no acordo que marido e mulher têm com as suas obrigações num lar abençoado. Ali começa a exercer lideranças, né? A esposa lidera a casa, se ela está ali trabalhando em casa, o marido está no seu trabalho exercendo uma liderança aonde ele está. A hora que estão em casa, eles têm uma liderança com os filhos, e assim vai. Muitas pessoas da família dependem de você também para uma direção, para um conselho, entende que você é o filho mais velho, ou que você é aquele que é mais centrado, e você, como um homem de Deus, que exerce os princípios de Deus, vai influenciando a sua casa, a sua família e aqueles que estão, toda a sua parentela. Mas também influenciamos amigos, com a nossa postura, com a nossa atitude de vida. Eu lembro que quando eu trabalhava num banco, antes de trabalhar em tempo integral na igreja, eu era um líder, né, do Senhor. Eu já entendia isso, eu fui chamado para liderar. E sempre exerci uma liderança, uma influência, motivando, né, as pessoas, levando as pessoas a serem motivadas a servir o Senhor com alegria, com entusiasmo. E ali no meu trabalho, eu era um caixa de banco na época, e eu exercendo ali a influência do Senhor, eu consegui levar o Senhor Jesus para o meu chefe, né? O tesoureiro, que era meu chefe, que cuidava ali do nosso setor. Eu consegui levar o Senhor Jesus ao seu coração através dessa influência, né? Então, a chefia do mundo não é a chefia de Deus, né? Nós podemos influenciar as pessoas que estão abaixo ou acima de nós, mas para o Senhor ser um bom líder não é como o mundo entende, não é cargos, não é hierarquia dessa maneira, né? Nós somos chamados para ser cabeça, nós somos chamados para ser agentes influenciadores que vão mobilizar as pessoas a buscarem e a servir também no reino. Isso é a sua tarefa, é a minha. Vamos influenciar nossos amigos, no trabalho, os nossos vizinhos. As pessoas começam a enxergar em nós que nós temos algo diferente para fazer, para ajudar, para direcionar, ou seja, para influenciar a vidas que estão ao nosso redor. Este é um padrão da liderança de Deus. Frequentemente ouvimos pessoas buscando a bênção da cura, a bênção da prosperidade, a bênção do batismo no Espírito Santo. Mas poucas vezes, eu também, quase nunca vi isso, encontramos pessoas buscando a bênção da liderança, se dispondo a servir de uma maneira que Deus nos chamou, liderarmos, influenciarmos, estarmos à frente, ajudar no reino. Liderança também é uma bênção de Deus,
E nós precisamos entender isso dessa maneira, né? Precisamos crer, buscar e exercer essa liderança que Deus colocou nas nossas mãos. Alguns vão liderar os filhos, algumas mulheres e homens, né, vão exercer a liderança na sua empresa, com os filhos, seja, às vezes, no trabalho ali onde você está, na empresa, você não é chefe de ninguém, mas exerce uma liderança pequena, né, seja com os filhos, né, que já é uma grande liderança, nossos pais, de exercer, de influenciar, de levar a palavra de Deus aos nossos filhos, mas Deus nos abençoa para isso, não é? A palavra de Deus fala em Gênesis 1:28, abra lá, Gênesis 1:28, pega a sua Bíblia aí, e abra e lê comigo, Gênesis 1:28, eu acredito que já deu para você abrir aí, e vamos ler juntos. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Esse domínio é exercer a liderança do Senhor, que o Senhor já confiou desde Adão, Eva, para nossas vidas. A liderança é uma bênção prometida aos que ouvem e guardam a palavra de Deus. Você está em Gênesis, vai para Deuteronômio 28, né, o próximo livro aí do Pentateuco, né, verso 13, 28, 13. Eu acho que você já chegou aí. Fala assim, Deuteronômio 28, 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Para os guardar e cumprir. Nós precisamos entender que nós temos essas ordenanças do Senhor, né? Nós estamos por cima, né? Nós estamos como cabeça e não cauda, nós estamos embaixo. Precisamos mudar a nossa mentalidade e começar a desejar e buscar essa liderança para nós, porque Deus procura líderes. Deus procura líderes. Meus queridos, essa tosse é só por causa do ar seco. Eu estou com o ar-condicionado ligado, né? Está calor aqui bastante, e falando contigo nessa gravação, está secando muito a minha garganta aqui, ok? Não é nada mais do que isso não, tá bom? Lembra, eu falei, é uma aula típica, né? É uma aula diferente até para mim, né? Não quero que ela seja uma pregação, mas eu quero que você vá pensando nas importantes informações que nós estamos passando aí. Deus procura líderes, eu estava falando. E Ele procura eu e você para liderar. Líderes eficazes são dádivas de Deus, né? E se você pode ser esse tipo de bênção, né, desse líder para o seu cônjuge, para os seus filhos, já está bom. Há uma liderança. Afinal, Deus falou assim que aquele que o serve, que o busca, que segue os caminhos do Senhor, tem que governar a sua casa primeiramente, né? Governa a sua casa. Então, se eu tenho que administrar um lugar onde eu vou ser cobrado por isso, é minha casa. Minha esposa, meus filhos, você também, você mulher, vai ser cobrado pelo seu marido, pelos seus filhos. E é ali que nós exercemos a nossa primeira liderança. E assim vai para a nossa empresa, atividades que nós fazemos, seja ela numa empresa fechada, num órgão público, ou até num serviço, num comércio, onde eu sou o chefe, né? Eu exerço uma liderança, e aí ainda mais eu preciso influenciar aqueles que estão até trabalhando para mim, para levar o Senhor Jesus aos seus corações. De uma maneira eles têm que ver que o meu Deus, o Senhor que me deu tudo isso, Ele age na minha vida poderosamente, pode agir na vida deles. E assim nós vamos influenciando, onde estamos trabalhando também. A nossa comunidade, a nossa igreja, né, a nossa cidade, com boas pessoas,
não é? Nós somos homens de Deus com caráter, mulheres de Deus com caráter. Sabe, nesses dias, o diabo tem tentado destruir muito isso, não é? São muita gente falando mentiras, fofocas, espalhando tanta coisa, né? Essa enxurrada da rede social, né? Querendo trazer uma outra forma de caráter, né? Que se pode falar, uma outra forma de agir, de viver, que não é os princípios de Deus, né? Não outra forma de caráter, mas outra forma de agir, né? Trocar o certo, né? Por aquilo que é duvidoso, por aquilo que você não compreende. Enfim, há tantas deturpações, né? Que nós somos sujeitos nesses dias a ver e a ouvir neste mundo caótico, mau, né? As pessoas trocando identidades, né? Saindo daquilo que Deus projetou para cada um para ser, né? O que o diabo tem tentado, né? Fazer é deturpar o ser humano de todas as formas, é anular, né? O entendimento em Deus que as pessoas têm que ter, que eles foram chamados, que Deus os fez, cada um, imagem e semelhança de Deus. E aí nós temos que exercer a nossa liderança sim, né? Sermos influenciadores, né? Levar as pessoas a conhecer o Cristo que nós conhecemos, o Senhor e Salvador que nós conhecemos. Nós temos que realmente ser os líderes que Deus procura, né? Que Deus nos levante nesses dias, que levante a sua igreja, né? Com seus projetos. A estratégia de Deus é que nós, né, possamos realizar a sua obra na terra juntos. Deus quer parceria comigo e com você. Deus não trabalha sozinho, é uma cooperação, né? O Senhor, Ele trabalha conosco, precisa de homens e mulheres, lógico, né? Precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para agir como líderes, como homens que vão influenciar, mobilizar, né, motivar as pessoas ao espalhar o reino de Deus. E Deus nos mostra muito exemplo disso na palavra, né? Começamos no Antigo Testamento, podemos usar o exemplo de Abraão, o pai da fé. Abraão, né, que foi grandemente motivado por Deus, influenciado por Deus, né, para ser o que nós vemos hoje, o pai da fé, aquele que acreditou, né, até o final, né, e foi modelo para nós, né. Em Gênesis 12, né, nós vemos o chamado de Deus para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas Abraão foi, né, seguiu aquilo que Deus estava falando, e foi um grande influenciador, um grande líder, mesmo com as suas fraquezas, limitações, que é natural de qualquer homem, né? Nós somos limitados, muitas vezes fracos, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós, através do Santo Espírito dele, que nos capacita, que nos encoraja, que nos leva adiante. E nós vemos que a bênção que exercemos, Abraão, por exercer a liderança que Deus nos chamou para exercer, por motivar pessoas, influenciar, mobilizar pessoas, ele atingiu seu filho Isaac, o seu filho Isaac atingiu o seu filho Jacó, e nós vemos que, né, foi passando de pai para filho, né, até chegarmos a José e ver também como tudo aquilo que José aprendeu com os seus antepassados influenciou ele. Ele foi ser um grande líder no Egito, né? Você conhece a história de José, não vamos entrar nela, né, com detalhes, mas você vê que José influenciou e influenciou muito. Ele era um dos menores dos seus irmãos, né? Mas ele se tornou o primeiro de todos, né? O Senhor deu sonhos para José, mostrando que tanto os pais como os irmãos se dobrariam, né? Se estariam rendidos na frente dele, por causa daquilo que ele ia ser no amanhã, um governador do Egito, né? Uma autoridade,
né? Isso é exercer a liderança. Ele foi sempre um líder onde ele estava. José mudava um ambiente, né? Quando nós falamos que Deus nos procura líderes, nós precisamos motivar até mudar os ambientes. Eu lembro que quando eu chegava no banco, depois que meus amigos me conheceram um pouco mais, né, eles respeitavam até não fumar perto de mim, né, sabendo que eu não fumava e eu não gostava do cheiro, né, mas sabiam também que era um homem de Deus, né. Isso também foi com a minha família, né, pessoas ligadas à minha família, quando eu estava junto, né, ali em algumas coisas, elas respeitavam alguns momentos, dependendo das brincadeiras, não eram feitas quando eu estava junto, respeitando a minha posição, respeitando aquilo que eu acreditava e cria, mas nunca deixamos de ser bons amigos, né, na nossa família também. Enfim, nós influenciamos. Não foi fácil, foi na primeira vez ou na segunda, mas quando nós mostramos quem nós somos, isso vai contagiando, não é? Quando existia confraternizações por datas especiais, né, nós influenciamos, né? Às vezes não é na primeira ou na segunda vez, mas uma hora vão entender que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vão começar a te chamar para orar, para abençoar pelo menos aquele momento, porque não há ninguém ali que às vezes com uma capacidade de orar, e vão enxergar em você que você tem uma capacidade de orar e abençoar por aquilo que você crê e serve, né? Isso acontece muito, né? Só que nós damos exemplo com a nossa vida, não é o muito falar. Lembra disso. Não é pelo nosso muito falar, mas é pelo nosso muito agir. Nós agimos, nós mostramos pelo agir, nós influenciamos pelos exemplos, muitas vezes, né? E assim foi com Abraão, foi com José. José influenciava muito ele chegava e ele mudava, ele era o primeiro a organizar as coisas. Eu acredito lá quando ele estava preso, ele chegou para o carcereiro-chefe lá e falou assim: posso arrumar esse lugar aqui? Né? Pode ser que nunca ninguém tinha falado e nem se disposto a arrumar ali o lugar que vivia na prisão. Todo mundo chegava lá, estava preso mesmo, não estava querendo fazer nada, né? Estava até injuriado, brigado com si mesmo e com o mundo inteiro, né? Batia o pé e não estava esquentando. José não, ele sabia que ele não era assim. Ele estava ali preso, né? Injustamente, mas ele estava ali, tinha que conviver com aquilo. E ele, né, começou a mudar o lugar. Falou: essa parte que eu estou, eu vou mudar, eu vou deixar ela agradável, né? Eu vou começar a mostrar que não é porque eu estou aqui que tudo tem que ser bagunçado, desarrumado. Pelo contrário, nós em Deus, nós temos que ter essa postura de organizar os lugares, de mostrar que não é as coisas de qualquer jeito com Deus. Zelo, decência, existe também, né? Isso faz parte do, né, vamos falar assim, do DNA de um bom líder de Deus. Deixar as coisas bem ajustadas, bem limpas, claras, com objetivo. Ou seja, né, a organização faz parte de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E José, eu acredito que fez uma revolução naquela cadeia ali, né? Ele fez uma revolução ali, ele começou a limpar, organizar, né? As pessoas começaram a chegar ali na cadeia. Poxa, não era assim, né? O lugar da comida era tudo bagunçado, ratos ali, né, iam, daqui a pouco a cozinha começou a estar limpa, né, limpar todos os dias e manter limpo o lugar, e assim por diante. Ele foi sendo um agente de influência, de mudança, e Deus foi o capacitando a seguir adiante, né. Temos outros homens de Deus, né, vamos falar aí de mais alguns, né, podemos falar de Isaías, de Daniel, né? Mas vamos falar do Novo Testamento. Nós podemos também falar dos líderes como Pedro, como André, né? Trabalhar assim, que nós precisamos mudar muitas vezes, não é? Um bom líder, ele aceita mudanças, né? Um bom líder, ele olha para si e fala assim: poxa, eu preciso mudar. Eu imagino Jesus trabalhando com seus 12 discípulos, né?
e pega um Pedrão cascudo como era Pedro, não é? Pedro que negou Jesus 3 vezes, Pedro que, quando foram prender Jesus, já saca a espada querendo guerra, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Corta a orelha de Malco ali, e Jesus pega a orelha, cola de novo, fala: Pedro, larga a espada, não é assim não, não é? Deixa cumprir algumas coisas. Ou seja, esse Pedro, ele foi transformado pelo Espírito Santo, pelos ensinamentos do Senhor, né? Nós, como pessoas, vamos sendo transformados. Os princípios de Deus vão entrando na nossa vida e vai nos fazendo ser bons homens, boas mulheres, ou seja, bons líderes. Antes nós éramos maus líderes, não liderávamos em casa, não liderávamos a nossa casa, deixávamos tudo bagunçado, não é? Eu acredito que às vezes a casa de alguns era um caos, nada arrumado, tudo bagunçado, cada um cuidando só do seu umbigo, como podemos falar, né? E o Senhor Jesus vem nos ensinar que nós temos que cuidar, né, do ambiente, cuidar das nossas vidas, ter zelo, afinal nós somos homens do Senhor. E ele chama Pedro, né, André, ele chama outros homens também exercer essa liderança. Pega um Pedrão cascudo e transforma Pedro. Depois que Jesus já vai para o céu, né, ele morre, ressuscita, ele encontra os discípulos de novo. Pedro é um outro homem. Pedro é usado poderosamente por Deus, né? O Pedro que andou sobre as águas, o Pedro que falou muito do amor do Senhor Jesus, o Pedro que está ali em Atos, né, discursando, e muitos homens de Deus se convertem. Esse Pedro exerceu uma liderança influenciadora, mas não quando ele estava aprendendo ainda, não é? Quando ele ainda lá estava sendo transformado. Mas o Senhor Jesus foi trabalhando na vida dele e ele foi entendendo que ele era um líder eficaz no reino, um forte líder no Senhor, não é? Paulo, ou como Saulo de Tarso, né, nos diz em Atos 9, ali a conversão de Saulo, né, que depois muda o nome para Paulo, e após o encontro com Jesus, nós vemos que a palavra de Deus, né, fala que o encontro, Paulo fica cego, e na sua cegueira, ele precisou ver o Senhor Jesus não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. E ali nesse encontro ele entendeu o seu chamado, entendeu qual era a sua posição e se torna um grande homem de Deus. Todos nós temos condição de ser este homem de Deus, essa mulher de Deus. Mas tem qualificações que a palavra nos mostra que temos que seguir. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Eu gostaria que você abrisse em Tito, Tito 1, né? Abre em Tito aí, Tito capítulo 1, verso 4. Nós vamos ler, né, Tito. É muito importante, nós vamos ler bastante, né, bastante assim, alguns versos. Eu quero que você acompanhe comigo. Então pega a sua Bíblia e abra aí em Tito 1, de 4 até o 16 nós vamos ler. E você vai ver que existem algumas qualificações específicas para seguir. Amém? A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. A razão de ter-o deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento,
não apegado ao vinho, não violento, e nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinado, que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Há muitos insubordinados que não passaram de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas e glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas e nem a mandamentos de homens, que rejeitam a verdade. Mas os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Nós vemos aqui, ainda falta mais um. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelos seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Título de 1, 4 a 16, Nós vemos nesses versos que nós lemos que nós somos chamados para liderar, E aqui fala depois da característica de um presbítero, E eu quero te trazer para você um pouquinho do entendimento. Nós, como os homens de Deus, mulheres de Deus, nós fomos chamados para praticar os mandamentos do Senhor, os princípios de Deus, e crescer na verdade, no conhecimento, até que chegamos, à maturidade. E a maturidade fala de homens, como são os presbíteros. Presbíteros, bispos, significam homens maduros, Presbítero no grego significa ancião, um homem maduro, Um bispo é um supervisor, ou seja, são homens que já têm uma maturidade, já têm um entendimento, já aprenderam bastante no Senhor, já lideram as suas casas, já lideram pessoas, ou seja, já influenciam pessoas, são agentes de influência, de mobilização, de motivação, já são olhados como verdadeiros líderes, na onde estão servindo, na onde estão ajudando. E chegaram a serem chamados de presbíteros, ou seja, homens maduros, capazes de supervisionar, de dirigir a igreja do Senhor, o rebanho do Senhor. E esses homens, Paulo ensinando a Tito que havia várias características, e essas características não são só para eles, não. Essas características são para também nós, homens e mulheres de Deus. Eu sei que o contexto aqui está falando que é preciso que o presbítero seja assim, 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 mas você pega tudo que nós lemos, é lógico que os outros também têm que atingir essa maturidade, esse entendimento, É uma pessoa madura no Senhor, é homem, é marido de uma só mulher. Uma pessoa madura no Senhor é mulher de um só homem, Uma pessoa madura no Senhor é que os seus filhos sejam criados na lei do Senhor, Que sejam tratados, que sejam ensinados a não serem submissos, rebeldes, É preciso que esse homem ele não seja orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho,
não violento, não ávido por lucro desonesto. Ou seja, todo líder tem que ter caráter. Isso aqui fala de caráter, não é? Para atingir, né, no meio da igreja ali, homens que poderiam ser chamados de presbíteros, é que eles provaram o seu caráter na sua liderança na sua casa, junto com seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, né? E eles eram vistos como homens maduros, a fim de assumir até uma posição na igreja. Aí sim vem as funções, né, que nós vemos na igreja. A igreja, ela tem uma hierarquia também funcional, para funcionar a igreja do Senhor. Não quer dizer que alguém é maior que alguém, não. Jesus nos colocou todos iguais, o maior que sirva. Então somos servos. Porém, essa hierarquia mostrava que há homens, né, que já atingiram uma maturidade e eles podem fazer mais. Mas isso é para todos, meus queridos. Isso fala de caráter. Que as pessoas às vezes veem, eu não vou ser líder porque eu não vou ser um diácono. Eu não vou ser líder porque eu não sou um obreiro, eu não sou um pastor. Não, você é um líder sim. Há uma responsabilidade na sua vida sim. E você vai ser cobrado por essa parte. Não é? Não por assumir uma função na igreja, uma função pastoral, uma função de um diácono, uma função de um ministro de louvor, de um obreiro. Né? Isso são funções, né? Para a parte administrativa correr bem, para as pessoas saberem o que cada um está fazendo, mas todos nós somos chamados. Um líder tem caráter. Eu queria mostrar isso aqui, que nós não sejamos orgulhosos, não briguentos, não apegados ao vinho, não violentos, não desonestos. É preciso, porém, que seja hospitaleiro. Onde está a hospitalidade nesses dias? Não é? Amigo do bem, né? Como nós defendemos um ao outro, defendemos o nosso amigo, o nosso vizinho, defendemos o nosso irmão. Nós defendemos ou entramos na fofoca e falamos também, né? Falamos também dele. Somos o próximo fofoqueiro, não é? Sensatos, justos, consagrados, domínio próprio. Domínio próprio é muito importante. Nós entramos em conversas, em discussões vãs, né? Às vezes as pessoas nos perguntam alguma coisa, pode isso, pode aquilo, é para dar discussão vã, discutir coisa que não leva a lugar nenhum, né? Discutir, ficar falando coisas que não edifica, mas só bagunça a fé de alguns, não é? Temos que nos apegar à palavra fiel, ou seja, estudar a palavra, conhecer a sã doutrina, manejar bem a palavra, encorajar outros a conhecer a palavra, né? Somos ensinados o quê? Aos mais velhos, ensine os mais novos como proceder. As mulheres mais velhas ensinam as mais novas como proceder. Nós temos que ensinar com um exemplo, que não sejamos insubordinados, nem enganadores e faladores, né? Isso é o que realmente Deus procura nos seus líderes. Há um padrão a seguir. E não é só para o presbítero, é um padrão do Senhor, é princípios do Senhor, né? Você que está de acordo com a sã doutrina, preste atenção em algumas coisas assim, né? Que Tito continua nos ensinando e falando, Tito 2, a partir do verso 1 até o 15, ele vai falar mais algumas coisas. Você está aí, vira a página, mas pega aí, Tito 2, do 1 ao 15. Você vai ver que existe uma sã doutrina, né? Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, né? Não dado ao vinho, ou seja, né? Não serem embriagados, não só de bebida, mas, né, que as pessoas sejam sóbrias, coerentes, que saibam discernir as coisas, dignos de respeito, sensatos, sadios da fé, no amor e na esperança. Que os homens se ajudem um ao outro, os mais velhos e os mais novos, que as mulheres também se ajudem uma à outra, né? As mais velhas, as mais novas,
Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na maneira de viver, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom, né? Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim que a palavra de Deus não seja difamada, né? Que as mulheres tenham um padrão, né? Lógico que naquela época as mulheres elas ficavam em casa. Hoje as mulheres trabalham também juntos e não tem nenhum problema disso. Mas que o acordo entre o homem e a mulher seja justo, que os dois trabalhem, os dois se ajudem, e que a mulher também tenha um caráter, como o homem tem um caráter de Deus, de um homem e uma mulher de Deus, não é? E assim a palavra de Deus vai nos ensinando que as qualificações de um líder existem, e isso é cobrado. Em tudo seja exemplo para elas, fazendo obras boas, né? No ensino mostre integridade e seriedade, linguagem sadia, né? Ensine os escravos a se submeterem aos seus senhores. Hoje não tem mais escravos, mas ensinem, né, as pessoas a entender a sua hierarquia até na empresa. Às vezes, né, existe o patrão, o empregado, e há uma insubordinação. Peraí, você está lá, você é um funcionário, você recebe ordens, né? E aí você tem que entender esses limites e conversar. Não é da maneira que a gente chega lá e chuta o balde. Quantos crentes perdem emprego porque ficam irritados com seu patrão, em vez de buscarem uma direção de Deus para conversar, para alinhar, já chega, já pede demissão, já estraga todo um futuro que Deus estava trabalhando para você naquela empresa. Você jogou tudo para o alto, você jogou tudo para longe, porque não teve um domínio próprio, não teve ali um caráter forjado no Senhor, não é? E assim por diante, não é? Deus vai nos ensinando, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É assim que nós vivemos, meus queridos. Vamos abrir ali em 2 Timóteo 4. Abra em 2 Timóteo 4. Eu espero você abrir ali. 2 Timóteo 4 vai falar do bom combate, combati o bom combate, né? Mas vamos começar a partir do verso 1. Conjuro-te perante Deus, né? 2 Timóteo 4, 1. Você abriu aí? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio. Está falando com a gente, que são os líderes no Senhor. Sejamos sóbrios, não é? Em todas as coisas, suportando as aflições que a vida nos traz, fazendo o trabalho de um evangelista, ou seja, seguindo o ID do Senhor, indo por todo mundo, né, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Você é um agente da multiplicação, que você influencie pessoas onde estiver. Cumpre cabalmente o teu ministério. Cada um de nós temos um chamado. Todos nós temos algo a fazer no reino do Senhor. O Senhor já, né, o Salmos 139 fala que Ele determinou, escreveu e determinou todos os dias de nossa vida. E cada um deles escreveu tudo que nós vamos fazer. Cabe eu entender que há um chamado sobre a minha vida. Há uma missão a cumprir na minha vida.
E eu faço parte disso. Pode não ter um cargo, pode não ser chamado um pastor, um presbítero, um líder, diácono, um obreiro. Mas lembre, nós somos chamados por Deus para cumprir a grande comissão. Sabe o que é a grande comissão? É você ser um médico, não é? Você não é um médico. O dom natural que Deus te deu é exercer a medicina, Ele te capacitou para isso tudo, né? Faz parte de você, você gosta da área, mas você é um agente de transformação do reino, ou seja, você é um missionário do Senhor, né? Só que você é um missionário do Senhor, né, vestido como médico. Então, Deus vai te usar onde você está. Você é um missionário do Senhor, né? Mas você trabalha como faxineiro de uma empresa. Você é um agente de multiplicação do Senhor. O missionário do Senhor é na empresa, sendo faxineiro, uma faxineira da empresa também, né? Você está disfarçada de faxineiro, só que você é um missionário. Onde exercemos as nossas funções, nós estamos disfarçados na nossa função. Você é um policial? Você é um policial, mas você é um missionário disfarçado de policial. Você é um engenheiro, você é um engenheiro disfarçado de policial. Você trabalha no administrativo de uma empresa, você trabalha naquele administrativo, né, disfarçado do administrativo, da sua função. Mas você é um homem, uma mulher de Deus, levando o reino do Senhor adiante, né? É só um disfarce, no dom natural que Deus te deu. Então a palavra continua, que quanto a mim, Paulo falando, já estou oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça já me está guardada, em qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Lembrando que você tem um combate a combater, mas vai chegar o dia que nós vamos falar como Paulo, combati o bom combate. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós vamos exercer a nossa liderança, influenciar pessoas, né? E qual é a nossa maior liderança? Aí, na sua apostila, Lidere Você Mesmo, página 3, diz assim: todo líder deve se empenhar por liderar a si mesmo, e não apenas outras pessoas. É lamentável que só poucos entendam que esse pré-requisito fundamental da liderança de Deus. O maior desafio do líder não é construir catedrais, pastorear uma grande igreja, dirigir uma empresa com milhares de funcionários, filiais no exterior, conduzir milhares de soldados numa guerra, nem governar uma nação. O maior desafio do líder é liderar a si próprio. Nosso maior desafio é liderar as nossas vidas. Se eu não estou bem, eu não influencio ninguém, eu não motivo ninguém, eu não encorajo ninguém. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem para influenciar, para motivar, para levar as pessoas a fazerem o mesmo. E só dessa maneira é cuidando de mim. Eu preciso liderar a minha vida, praticar os princípios de Deus. Liderar a nós próprios implica em crescermos no autoconhecimento pela sondagem cuidadosa e honesta do nosso coração. Fazer isso requer descer ao porão das nossas almas e da nossa mente. Requer desalojar os nossos pecados ocultos, trazê-los à luz da palavra de Deus e confrontando-os com a palavra do Senhor, a palavra dele, com um propósito firme de trabalharmos em parceria com o Espírito Santo. Ou seja, nos confrontar, pedir perdão, nos acertar, nos alinhar com Deus, para sermos bons líderes, para sermos homens e mulheres de Deus. Nós temos que ter uma posição, né? Aí, nesse maior desafio, nós vamos entender que a essência da autoliderança o maior desafio do líder é trabalhar a si mesmo de dentro para fora, em parceria com o Espírito Santo. Só assim podemos liderar a nós mesmos, né? Trabalhar de dentro para fora. A essência da autoliderança é ser, né? O fazer é uma consequência natural do ser. O fazer deve ser influenciado pelo ser. O fazer é um aspecto externo da liderança.
O ser é um aspecto interno. E é ele que constitui a base da liderança e determine tanto as movimentações internas do líder, como a natureza da sua liderança. O que é isso? A primeira tarefa do líder é trabalhar a si mesmo de dentro para fora, em parceria com o Espírito Santo, né, entendendo que o ser é mais importante do que o fazer. No ministério de Jesus, ele colocou o ser antes do realizar. Eu sou o bom pastor. Primeiro ele tinha que ser o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou manso, eu sou humilde, né? João Batista afirmou que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. O Pai falou: este é o meu Filho amado. E Paulo também fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, em Filipenses 3:17. Ou seja, eu sou, né? Eu preciso mudar a mim. Eu sou imitador de Cristo. Sede meu imitador, porque eu sou de Cristo, né? Se Jesus ele é o bom pastor, se ele é o caminho, a verdade e a vida, eu vou trabalhar o meu eu primeiro. Que eu seja um servo, que eu seja humilde, que eu tenha caráter do Senhor, né? E que eu exerça essa liderança em outras pessoas, né? Eu vou liderar essas outras pessoas na minha humildade, não acreditar que Deus está trabalhando em mim, e assim eu vou fazer a diferença neles. A verdadeira grandeza, essa frase que eu vou ler agora, é de Oswaldo Sanders. Fala assim: a verdadeira grandeza, a verdadeira liderança não é alcançada conseguindo a sujeição de pessoas ao nosso serviço, mas mediante a consagração ao serviço das pessoas. Nós fazemos para as pessoas. Não nós queremos que as pessoas façam para a gente, né? A liderança no Novo Testamento não significa brilhantes realizações públicas, nem personalidade de palco, mas serviço humilde ao grupo. Alguns líderes podem servir a palavra, outros líderes podem servir as mesas, mas todos os líderes servem. Não importa onde servimos. Alguns vão servir a palavra, vão ser pastores, pregadores, outros vão trabalhar na recepção da igreja, tocar em vidas, outros vão trabalhar em visitação, vão visitar pessoas, outros vão ser intercessores, mas há uma liderança que todos fazem: influenciar pessoas ao nosso redor, tocar em vidas ao nosso redor, ajudar pessoas que necessitam, que estão aflitas, que estão oprimidas, que estão debaixo da garra do diabo. Nesses dias, mais com pandemia ainda, mais ainda a gente vê isso. Pessoas com medos, acuadas, sem direção, sem saber para onde ir. E nós temos o quê? As palavras de vida eterna. Nós somos os líderes nesses dias, que têm as palavras de vida eterna. Cada um vai agir segundo o dom que Deus deu. Alguns são profissionais, alguns vão exercer funções como médicos, dentistas, escreventes, policiais, mecânicos, não importa. No seu dom natural, você vai atingir vidas. Há pessoas ao nosso redor precisando de ajuda, de um toque. Não podemos abraçar? Podemos sorrir. Não podemos sorrir que estamos de máscara? Podemos olhar nos olhos e falar que Deus os ama. Podemos expressar com a nossa face, com o nosso carinho, com o nosso amor, com a nossa prontidão. É assim que nós vamos fazer a diferença nesses dias. A liderança de Jesus principal era a missão de servir e não de liderar, porque é o servo que ajuda, é o servo que se coloca na brecha, né? Jesus falou: aquele que quer ser o maior, que sirva. É o servo que vai fazer a diferença. Que você possa fazer a diferença nesses dias e perguntar assim: o que faria Jesus, né, no meu lugar? Que você seja um exemplo do que Jesus faria nesses dias. Amém? Que Deus abençoe você, não é? Essa é uma aula diferente, mais uma vez eu falo, desculpe, né, alguma coisa assim que
se foi muito rápido, né? Eu sei que é estranho até ficar ouvindo só, não há um diálogo, não podemos interagir, né? Tirar dúvidas suas, mas eu estou à disposição pelo grupo, né? Me passa um recado no WhatsApp para a gente conversar um pouquinho. Lembrando que Deus te capacitou nesses dias para ser um homem, uma mulher de Deus, um líder do Senhor, que faz diferença nesses dias. E nessa segunda aula nós vamos aprender uma grande influência na palavra, um homem com grande influência, que nos mostrou que servir, como nós ensinamos agora na primeira aula, fez uma grande diferença. Este homem, ele cuidou de um homem, e este homem que ele cuidou impactou muitas vidas. Lembrando que às vezes nós podemos tocar em um, mas esse um que tocarmos, muitas vezes pode ganhar milhares para o Senhor Jesus. Nós às vezes não damos o significado a este um, que amanhã pode fazer diferença, mas Deus nos capacitou a tocar em um, para que um outro ganhe multidões. Não importa como vai ser, que eu e você exerça a liderança do Senhor Jesus nas nossas vidas hoje, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, nas pessoas do nosso redor, enfim, todos que nos cercam. Que Deus abençoe. Eu vou estar passando no grupo um dever de casa, eu vou estar passando para vocês uma tarefa, é um vídeo que vocês vão assistir para a próxima aula, semana que vem, nós estudarmos sobre este vídeo também. Ok? Fique com Deus, um abraço e até lá.